Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Cristo permaneçam no nosso meio, amém? Para nós é uma alegria estarmos aqui nessa igreja, nesse estado, e obrigado pastor Arildo, pastor Geraldo, conselho da igreja, por ceder o púlpito, para que pudéssemos trazer a mensagem, compartilhar a mensagem da parte de Deus no coração de cada um de vocês, irmãos, que estão presentes, e certamente aqueles que estarão ouvindo e revendo essa mensagem gravada pela essa igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Nós estamos falando sobre a família, que é o trimestre, o tema, trimestre... É o tema da igreja, falando sobre família. E hoje pela manhã nós falamos sobre a necessidade de uma família renovada, constante, usando o exemplo do rei Asa, que estava numa situação complicada, difícil, distante da palavra de Deus, mas quando encontrou-se com a verdade, buscou renovação, houve um avivamento no povo de Deus, de Judá, mas não foi constante, e na hora que precisou, voltou novamente às práticas errôneas, e ali então foi a sua derrocada. E nós temos o desafio de continuar sempre nos renovando na palavra de Deus, porque ela nos renova constantemente. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, usando Gênesis, que é o princípio de todas as coisas, e também aonde tem relato da primeira família, construída por Deus na humanidade. Então, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, assim diz a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E aí, seguindo um pouquinho mais adiante, irmãos, eu quero aproveitar e ler também em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 2, onde tem ali Deus chamando então Abraão, uma família, esposa, marido, que não tinha filhos, mas ali haveria então a promessa de filhos e pai de uma grande nação. Capítulo 12, versículo 1 a 2, diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Queridos, nós queremos pensar com os irmãos. Nós temos aqui a palavra de Deus chamando, que é uma família caminhando no mundo que nós vivemos. Nós somos desse mundo, mas estamos nele, mas não somos desse mundo. Nós pertencemos a outro mundo. Então estamos aqui peregrinando. Temos o cântico que nós cantamos, peregrinando sobre os montes. É a igreja do Senhor, os filhos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas é interessante que durante muito tempo, como igreja, pensamos e temos pensado assim, e sendo vomitado para nós, que lidaríamos sempre com famílias naturalmente imbuídas de valores como a adoração a Deus somente, a fidelidade, os limites e segurança e estabilidade da família e da sociedade. Subestimamos, queridos, os efeitos nocivos que nós encontramos, que vem nas gerações e gerações, e cada dia mais, fazendo a erosão na família. E hoje, mais do que nunca, nós temos essa erosão, esse efeito no mundo que nós vivemos, e a palavra de Deus já dizia que esse mundo jaz no maligno.
é uma realidade. Tem muitas pessoas que se apegam a esse mundo, das coisas materiais. Jesus já dizia para os jovens: olha, não se apegue a esse mundo, que nós não pertencemos a esse mundo. O jovem perguntou a Jesus: Jesus, o que eu vou fazer para herdar? Vende tudo. Ah, Senhor, mas eu sou rico, como eu vou fazer? Deixa eu primeiro. Se você não perder, se você não largar, você não terá parte comigo no paraíso. Queridos, é mais fácil, então, Jesus disse para aquele jovem e para aqueles ouvintes, né? É mais fácil, então, um camelo passar pela agulha do que um rico entrar na eternidade. Ele não está falando um contraste entre um pobre e um rico, ele está falando ali da riqueza da vida da pessoa que confia única e exclusivamente no poder do que tem, do que é. Portanto, queridos, dia a dia, nós somos apresentados aqui de forma concisa, e mais do que mais, hoje, nós temos aí as mídias sociais, chamando a nossa atenção, bombardeando nossas casas. E uma coisa interessante, ao sair da escola dominical aqui, vendo aqui os irmãos recolhendo os celulares dos adolescentes, eu falei assim: que coisa maravilhosa, vou levar lá para a minha igreja. A igreja está começando, mas tem que começar agora, já ensinar, porque senão é um tal de pisca, mexe, filhos, cuidando ali, está mexendo com alguma coisa na igreja. Liga aqui, mexe aqui, meu filho, fica quieto, vamos prestar atenção, deixa o papai e mamãe prestar atenção, no culto. Aí entrega o celular para a criança, e a criança fica lá. Aí a criança cresce, vai desenvolvendo, vai ver no mundo que está aí, e aí vai para um lado que não é do Senhor. Eu me lembro quando era diácono da igreja, isso há um tempo, bem tempo atrás, né? Aí faz mais ou menos uns 40 anos atrás, eu ficava na porta, e aí então, meu pastor era muito rigoroso. Se alguém entrava na igreja e estava lendo a palavra de Deus, ele falava: vamos esperar primeiro o pessoal assentar, os atrasados e tudo mais, por depois, reverentemente, continuar a ler a palavra de Deus. E aí sempre estava saindo as crianças, os adultos, para ir ao banheiro ou beber água. E eu ficava na porta. E aí, um desses assim, saíam. Nós começaram a sair assim, pedir o pai, a gente via de lá de trás, e assim, o pai falando, instigando a criança e tal, segurando, e imaginando a cena. Pode ir. Na hora que a criança chegava, levantava, olhava assim, sentava. Porque eu estava na porta. Eu não falava nada, só ficava assim. Aí, depois, ele veio ser meu cunhado, né, e a mãe dele é minha sogra. Aí ele falou assim: por que você saiu? Eu tinha medo de você. Mas eu tenho uma cara tão bonita, não é assim... e ainda sou bonito, né? Tão bonito assim antes. Aí... ele falava assim: não, porque, assim, só te mostravam autoridade. Queridos, nós perdemos isso com o tempo, isso tem roubado no nosso dia a dia, somos bombardeados. Sem saber, sem perceber, a gente vai cedendo, vai cedendo espaço. E quando vai cedendo espaço, o espaço vazio, alguém vai assumir o espaço. Eu lembro, quando estava em um seminário em Belo Horizonte, nós fizemos ali, junto com as igrejas de Belo Horizonte, isso foi em 94, 95, um grande clamor de diversas igrejas, para que o carnaval em Belo Horizonte acabasse. Como faria isso? E a prefeitura pedir? Não tinha força, não tinha condição nenhuma. Aí nós começamos: vamos orar. Aí toda terça-feira de manhã, 10 horas, orava os pastores, clamava para que acabasse. Orava nas avenidas, pedindo a Deus misericórdia. Ao ponto de passar alguns anos, 3 anos ali mais ou menos, não houve mais carnaval em Belo Horizonte. E demorou para voltar, porque a igreja marchou, começou a clamar, orar, interceder, falar corajosamente, porque ela estava presente em Belo Horizonte.
não somente nas quatro paredes. Deus nos chamou, queridos, como chamou aqui Abraão, para sair, para caminhar e ir. E nós somos convocados, queridos, para caminhar e ir nesse mundo que nós vivemos. Somos bombardeados, queridos, pela revolução então, tecnológica, nas redes sociais, que introduziu modos de controle das decisões e costumes que não é da Bíblia. E às vezes até pegam conceitos da Bíblia, mas travestidos de uma piedade que nada tem a ver. Nós encontramos aqui, queridos, as pessoas mostrando então uma ideia, não é? Que é uma palavra comum no nosso tempo, mas não tão comum assim, trazendo uma nova cosmovisão. E eu fiquei sabendo que a igreja tem uma classe de cosmovisão. Eu não vou explicar, alguns pincelados aqui, mas você pode participar da escola dominical, você vai ter a ideia do que é cosmovisão. Então, essa ideia, né, vou pincelar alguns pontos somente para chamar a atenção de vocês, para não ficar no ar, refere-se a um conceito antigo, mas de uso de nosso meio recente. Cosmovisão tem a ver com a concepção de vida ou perspectiva da realidade. É pensar, é a busca da resposta, em outras palavras, que as pessoas procuram, a questão da vida. Existe Deus? Quem é? O que Ele é? Não é? Qual é a realidade última? É possível conhecer o mundo? Os prazeres no mundo oferece o que nós temos? Há um problema de viver, buscar o prazer e viver para mim mesmo? Existe o certo e o errado? Como saber? Não é? O que é o ser humano? Do que ele se compõe? É essencialmente bom? Ele é livre? Existe o céu e o inferno? E aí, queridos, caminhamos por diversas vertentes. Tem um modernismo que está comprometido em construir um mundo próprio a partir dos elementos do homem natural e a construir o próprio homem a partir dos elementos da natureza, de si mesmo e para si mesmo, abrindo mão do pensamento da palavra de Deus, de quem é Deus. Depois olhamos a palavra. Primeiro vamos identificar quem nós somos. Depois vamos ver se a palavra concorda com aquilo que nós somos. Ser a melhor versão de si mesmo é a ideia que é nos apresentada no nosso tempo. A internet é isso, com os coaches da vida. Não é? Trazendo ali então o evangelho da água com açúcar. Isso sempre aconteceu, essas ideias. Mas hoje, mais do que nunca, está no nosso lar, adentrando, né, dia a dia, na contramão que diz Gênesis, mostra quem realmente nós somos. Nossa real versão é nada agradável. Nós somos perdidos pecadores. E quando somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, dependemos ainda do sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Que quando Deus olha para a humanidade, para a minha vida perdida, remida em Cristo Jesus, Ele não olha o Antônio de Oliveira Júnior salvo. Se olhar para o Antônio de Oliveira Júnior salvo, eu estou morto, perdido e para o inferno. Mas ao olhar para a minha existência, Ele olha o sangue de Cristo Jesus. E através da graça do sangue de Cristo Jesus, Ele então visualiza o Antônio de Oliveira Júnior remido, salvo por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se invertemos isso, queridos, isso é que a humanidade hoje está querendo trazer, inverter essa realidade. Cristo me salvou, não preciso mais do Cordeiro, que já veio, já fez todas as coisas. Agora eu tenho que saber qual é a minha existência de vida para viver de uma vida brilhante nesse mundo. E assim nós encontramos essa realidade. O pós-modernismo não há verdade absoluta e cada pessoa constrói a sua própria realidade a partir da sua experiência e interpretação, e rejeita então o cristianismo que reconhece que Cristo como verdade. Um texto, um livro que a gente usou da nossa pós-graduação, do reverendo Heber Campos Júnior, o professor deve usar aqui na escola dominical, no seu livro Amando a Deus no Mundo, uma cosmovisão reformada, pensa uma visão entre todos os pensamentos, não de hoje, mas outros tantos,
E o Frank Schaeffer, que eu quero dizer aqui, deixar para os irmãos. O homem moderno afastou-se da revelação divina e autônoma buscou criar um sistema de conhecimento, sentindo e valores que dariam uma interpretação coerente da própria vida. Seu fracasso em buscar o levou ao desespero e, consequentemente, passou a negar absolutamente e a gerar um relativismo pragmático, trazendo então a falência do seu pensamento. Nada diferente do tempo do Schaeffer, somente a forma de que se apresenta essas verdades e de maneira tão subliminar que a gente até mesmo nós encontramos igrejas saudáveis que no tempo passado, líderes que eram líderes assim firmes na palavra, adentrando de maneira suave, surfando, usando aqui as praias, suavemente assim, mas vem uma onda e leva um capote, e aí então ele pode ter sua queda terrível. E assim, queridos, nós temos hoje a mesma questão diante de nós. O aborto é certo, o pensamento de hoje, se a mãe achar que é certo. Relações entre duas pessoas sexualmente antes do casamento serão certas se o casal entender que é assim. Pode. A escolha de vida afetiva com quem eu vou ter essa relação afetiva será certa se a pessoa assim achar. E ainda que a nossa cultura diga que isso não é uma questão de escolha pessoal, não tem problema. A educação é responsabilidade do Estado. A Alemanha, o ministro da Alemanha, um tempo atrás, já dizia isso. Não é? Quem é responsabilidade para educar os filhos é o Estado. Quanto mais o Estado educar os filhos, mais nós teremos cidadãos alemães firmes. E firmes aonde? E qual o conceito? Qualquer religião será certa para quem assim pensar. É o meu prazer. Em contraponto, estamos nós peregrinando nessas visões mundanas, e Jesus orou no seu tempo, clamou ao Senhor, lá em Evangelho do capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele orou para os seus discípulos da sua época, e por nós, que ainda o Senhor estaria, Deus entregando até Cristo, e ele diz, olha, eu não peço que os tire do mundo, eles estão no mundo, vão viver no mundo, mas eu peço que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, queridos, nós estamos nesse mundo peregrinando, mas devemos viver uma vida de santidade. O nosso propósito é esse, exatamente, viver nesse mundo como peregrinos, uma vida santa, porque o próprio Cristo clamou ao Pai. Aí alguma pessoa pode dizer assim, mas por que Jesus então não pediu ao Pai, olha, vamos pegar essa turma toda aqui e vamos para o céu junto com Jesus? Porque ele não estava pensando apenas naqueles 12 discípulos que viraram 1.000, 120.000, 5.000 e por aí. Ele estava pensando em mim, na minha existência hoje, e estava pensando na existência das pessoas que irão a converter aqui para frente, até a sua volta. Quando vamos à mesa do Senhor, exatamente isso, nós fazemos isso em memória de Cristo, até que Ele volte. Enquanto Ele não volta, nós somos peregrinos nesse mundo, precisamos beber, comer e beber, uma vida santa, separada diante do Senhor, e testificar, um memorial, que Cristo fez, quem nós somos. Então, ao contrário, queridos, de nos bombardearmos, existe a verdade absoluta, e ela independe do ser humano, que pode ser e é conhecido através da revelação e da iluminação de Deus e Espírito nas Sagradas Escrituras. Hoje nós temos Bíblias de todas as formas possíveis e imagináveis. No celular você consegue ter umas 30, 40 Bíblias fáceis. E se você tem internet, você consegue então imensidão de Bíblias. Mas você, como o pastor Marcos Sérgio falou sobre isso, e nós queremos refrisar, talvez você não consiga ler 2 versículos por dia. Nós tivemos na Coreia do Sul, e o discipulado que fez aquela igreja, uma das igrejas maiores presbiterianas do mundo,
crescer e continuar a crescer, a multiplicar, ser uma igreja de oração, uma igreja discipuladora. E quem faz o curso de discipulado dos coreanos, toda semana começa a decorar um versículo, depois 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos e um capítulo. Termina ali o curso decorando capítulos e capítulos da palavra de Deus. Para se alimentar da palavra de Deus, tem que saber. Eu não sei se aqui, se os pastores têm essa situação, que as pessoas falam assim, pastor, eu não vou evangelizar porque eu não sei pregar, não sei anunciar, não sei falar do evangelho, eu não tenho um dom da mensagem de pregador, de evangelista. Eu não sei o que dizer, eu não tenho essa oratória. Queridos, mas você não precisa, o que você precisa ter na sua mente, no seu coração, é a palavra de Deus, a sua meditação dia a dia na presença do Senhor, o seu culto doméstico, o seu culto individual, o doméstico faz com a família, mas o seu culto separado, você e Deus, como a palavra de Deus diz, entre no teu quarto em secreto, orarás, e o teu pai em secreto vai te responder, ali onde você chora, onde você lamenta, onde você resmunga, onde você resmunga da sua esposa, do seu marido, você não deve fazer isso não, senão é perigoso ser apanhado, a esposa do marido, não é? Ouvir que não deve. Mas às vezes você é tão teimoso ou tão teimosa que não cede, mas você depois se diz assim, olha, eu errei. Quem vai colocar isso na sua mente, no seu coração, no seu quarto secreto? Deus, será que o meu marido estava certo? Será que o meu filho estava certo? Será que minha esposa estava certa? Filho, você vai no seu quarto, no secreto, você está lá clamando a Deus, para seu pai, para sua mãe. Meu pai, minha mãe não deixou sair. Só porque é um showzinho, só porque é um encontro, todo mundo vai estar lá, a galera vai estar lá, o que tem? Não tem nada a ver, eu sou crescidinho. Meu pai não confia em mim. Aí você não sai, você é aborrecido, fica lá emburrado, bate a porta. Aí nem sabe que está nervoso, bateu a porta, paf. Aí você começa a orar, lê a palavra, vê a palavra no seu coração, você aquieta, pede perdão a Deus e vai diante dos seus pais, vai diante do seu esposo, do seu marido e se reconcilia e a harmonia volta ao lar. E o diabo então não tem vantagem sobre vocês, porque a palavra de Deus está no seu coração. E aí quando se encontrar com alguém lá fora, um colega de trabalho, um visitante, alguém que você está viajando, dentro do ônibus, no avião, viagem, um frentista, alguém que você está trabalhando, se for falar, a pessoa, você percebe que ela está doente, você tem uma palavra, porque ela está no seu coração, está aqui e no seu coração, começa a falar a palavra de Deus. Portanto, queridos, nós precisamos ser uma família cada vez mais parecida com Cristo, em Cristo Jesus. Foi isso que nós vemos em Gênesis, claramente essa realidade. De ti te farei uma grande nação, te abençoarei, e é necessário frisar que é Deus quem abençoa cada família, quando Ele diz, te abençoarei. Mas vamos ver aqui, queridos, como uma igreja peregrina aqui, dentro do propósito divino, do ensino da família, na perspectiva da aliança divina, precisa ter alguns princípios. Primeiro, o papel dos pais na vida espiritual. Aí vamos recordar ali em Gênesis capítulo 17, que nós temos aí esse momento que Deus tratando com Abraão. Gênesis 17, 1 diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. O papel dos pais é chamado de perfeição. Fala de relacionamento de temor e obediência, isso se aprende em casa. Quando Deus chamou Abraão para ser bênção, o que diz a esposa de Abraão? Lembra? Antes era Abraão, né? Depois é Sarai, né? Antes é Abraão e Sara. Vou ser pai. Ela falou assim, riu, né? Achou graça da palavra de Deus.
Às vezes, queridos, nós estamos como pais dentro de casa, discutindo os assuntos e trazemos para a palavra de Deus, achamos graça. Ah, não é assim, peraí, igreja é igreja, aqui em casa é diferente. Não, queridos, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. E quando ele atingiu aqui a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença, ser perfeito. Os pais precisam ter uma vida espiritual perfeita. Fala de um relacionamento de temor e obediência. Isso se aprende aonde? Em casa. Levando então para os filhos. Os pais serão modelos de relacionamento com Deus e assim ensinarão que Deus existe. Deus é soberano. Deus deseja andar conosco e nos procura. Assim como foi com Abraão. Foi assim como foi com Adão e Eva. Quando eles pecaram, quem foi à procura do homem e da mulher? Foi Abraão? Foi Jacó? Não, eles nem existiam. Foi Adão e Eva? Não, eles se esconderam. Porque Deus, quando vinha, né, na virada, naquele momento gracioso, momento marcado para estar presente do Senhor, Adão e Eva se esconderam. E se esconderam das suas vergonhas. Deus sempre está à busca dos pais, primeiramente, porque é ali que vem a bênção do Senhor. Porque quando Deus viu os homens ali no jardim, Ele viu só um homem, só Adão. Os outros animais tinham o quê? Seus parceiros, suas parceiras. E aí, então Deus providenciou quem? Eva. E construiu o quê? Uma família. E Deus, quando viu que o povo, Adão e Eva pecaram, Ele foi ao encontro. E assim, quando Deus chamou Abraão também, Deus foi ao encontro de Abraão. Os pais serão então, queridos, modelos do lar, para buscar e adorar a Deus, encontrar-se com Deus. Deus fala através dos pais à família. Os pais serão modelos de restauração após queda, queridos. A desobediência separa, afasta, rompe o relacionamento. Quando há pecado, quando há erro, quando há falha. A queda, Adão e Eva, eles se esconderam, o Senhor os procurou. Os filhos precisam ver tudo isso nos seus pais. Quando tiver alguma coisa errada na sua casa, na sua família, tiver ali, os seus filhos estão antenados, vê tudo. E no supermercado da minha cidade, eu lá parado, esperando ali, a minha esposa para comprar rapidinho algumas coisas, no supermercado, eu fiquei dentro do carro. E aí eu percebi, então, duas crianças empurrando um carrinho. E aí estavam duas crianças, um menino e uma menina. E eles começaram a discutir, estava sozinho. Tinha talvez ali uns 10, 12 anos, mais ou menos. Estava sozinho, as duas crianças. E começaram a discutir. Não era isso que era para ter comprado? Por que você comprou isso? Estava encenando alguma coisa. Eu falei assim, uau! Está trazendo o que está dentro de casa para a realidade deles. São imitadores. Já percebeu isso em uma família? Talvez na sua família você não percebe, porque eles fazem isso escondidos. Portanto, queridos nossos pais, nós precisamos ser modelos de redenção dentro de casa. Se erramos, pedir perdão. Meu bem, me perdoa que eu errei e falei sim dessa forma. Marido, me perdoa porque eu fiz assim dessa forma. E aí os seus filhos vão ver que há ali um casal que serve a Deus. Que Deus tocou e eles entenderam e buscaram ao Senhor. Não somente para criança, até filhos adultos. Nós, nos aconselhamentos de pessoas, de filhos, e a gente aconselha muito filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de líderes, que são culpados dentro da igreja, e às vezes sente falta a ausência dos pais. Nossa, meu pai só quer saber da igreja, minha mãe só quer saber da SAF, e tal. Eu pedi fazer uma coisa assim, não fez. E aí fica assim, aquela coisa, colocando culpa na igreja. Aí eu conversando com eles, olha, está servindo ao Senhor, está faltando alguma coisa em casa? Não.
Está faltando a situação? Não. Eu só queria um carinho, só queria um bom dia, uma boa noite, estar um momento. Aí conversa com os pais, eles percebem realmente que faltou alguma coisa. Mas eles nunca falaram. Gente, pais falando assim que os meus filhos nunca falaram. Pais, você precisa prestar atenção, você tem que ver os sinais. Porque os filhos já veem os sinais em nós. Eles querem imitar a gente. Faz um teste. O pai, principalmente o pai do rapaz, o rapaz e o pai. A mãe também. Ou andar. Eu vou sair da câmera, não vou sair muito não. Andar assim. Ele começa a andar, meu andar. Você vê o meu filho andar de costa, é a mesma coisa me vendo. Ele aprendeu aonde? É genética? Não, dos meus jeitos, do jeito de fazer. Dirigir carro, do jeito que eu dirijo o carro, ele fica de olho. Aí eu falo assim, calma aí, rapaz, assim. Mas o senhor não fez assim? Eu aprendi em casa. A mulher também. A forma que pintei o cabelo, as unhas, tudo mais, a forma de vestir. Você é influenciadora primária. Primário, varão. Só que nós temos deixado que a cosmovisão do mundo de hoje, que é tudo relativo, tudo não tem nada a ver, tudo é permissível, fazer o que precisa ser feito para o seu filho fazer, mostrando para ele. Não está vendo mais os pais como referencial. Segundo, queridos, assim que seguimos como uma família peregrina, os pais como modelo de uma sociedade caída. A família foi designada por Deus com base na criação, com base para toda a sociedade, e temos um mandato comissionado do próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós temos exatamente a formação da família e o que Deus queria através da família. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e a mulher os criou. E o abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Disse ainda, eis que vos tem dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, versículo 29, e todas as árvores que há de fruto e que dê semente, isso será para mantimento. E todos os animais dos céus e da terra, todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, será também para alimento, para o mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo que fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã no sexto dia. E no capítulo 5, versículo de 1 a 3, diz o seguinte, esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes ordenou pelo nome, nos chamou pelo nome de Adão, e no dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a imagem que lhe chamou Sete. Para cumprir o propósito divino, Adão precisava estabelecer uma família, para vivermos como Deus quer, e que para exercer o nosso papel na criação de Deus, precisamos de nossas famílias alcançadas em Deus e na sua palavra. No verbo Jesus Cristo, Ele é o verbo, a palavra encarnada no mundo mal que nós caminhamos. O Pai como modelo de autoridade, queridos. O mundo de hoje, a cultura de hoje, sociedade caída, não tem mais a figura paterna. Por isso que os conceitos ficam aí relativistas demais, as coisas que tem por aí. A gente não pode falar muito diretamente, porque as coisas são gravadas e são pinçadas. Mas você sabe do que estou falando. Conceito da família. Criou o homem e a mulher. E um para outro. E aqui então diz claramente, o pai como modelo de autoridade, que buscamos que o apóstolo Paulo diz. Efésios capítulo 5, versículo 22 e 29. O pai é a cabeça da casa. E ele fez então semelhança de quem? De Cristo, como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Mas essa cabeça Cristo deu a vida aqui, pela igreja. Hoje nós estamos vendo que pais são líderes em casa, mas não é o cabeça, não submete, não ama a sua família, a sua esposa.
Só quer ter o direito de mandar, mas não quer ter o mandamento de amar. Porque a palavra é bem clara, assim como Cristo amou a sua igreja, ame. Fica mais fácil. O mesmo ato deve fazer o marido e o pai. Seu amor deve ser declarado, mas principalmente praticado para ser visto pelos filhos. Referência do homem de casa, cabeça, mas é com o homem que ama, porque Cristo o amou primeiramente. E ele então vê a igreja do Senhor tendo Cristo como a cabeça, e não os homens do que eu gosto, que eu acho, que eu penso e que eu quero ser para a minha vida. Quando a igreja perde o referencial, Cristo como cabeça. Ah, pastor, mas a igreja, que a igreja tem Cristo. Sim, proclama Cristo. Tem igrejas aí que diz que Cristo é o Senhor e Salvador, mas não é o dono da igreja, não é a cabeça da igreja. E aí por aí começa então a ter ali o liberalismo e vai entrando as falsas doutrinas, encaminhando para a perdição. A mãe, modelo de sujeição à igreja, a Cristo, mas também de cuidado e proteção. Os filhos aprenderão que a igreja deve sujeitar-se a Cristo, mas também aprenderão, como igreja, a família, que Deus cuide de nós e nos consola a cada momento. Então, o casal, modelo de fidelidade diante da aliança, nós encontramos ali em Malaquias capítulo 2, o Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. O Senhor Deus de Israel diz que odeia e repudio o pecado fora ali na presença dele. Os pais levarão então a sério a aliança entre Deus para ensinar os seus filhos a honrar a aliança. Por fim, queridos, nós temos que somos peregrinos, mas temos que ser peregrinos autênticos da palavra de Deus, reconhecer ali o Senhor. É que no mandato cultural, nesse mandato que nós temos aí, hoje, ditando e não sendo formatados, nós precisamos dizer o que é certo e o que é errado. A igreja do Senhor Jesus tem essa autoridade, construída pela palavra de Deus. Isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Nós não podemos conformar com esse mundo, queridos, que nós vivemos. Bem claro na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, 26. A família cristã vivendo nesse ambiente cultural tem de ser discipulada e discipuladora, para tornar-se mais consciente da sua identidade cristã. Uma igreja que não é discipulada e que não gera discípulos, queridos, não cresce, ela padece de crescimento. Nós precisamos ser uma igreja que discipula, que ensina e que multiplica. Nosso vice-presidente, o reverendo Marcos Sérgio, falou isso ontem enfaticamente, né? Falando que quem gera ovelhas não é pastor, mas é ovelha. Pastor cuida. Mas pastor, antes de ser pastor de uma ovelha, ele gera suas ovelhas, mas a maioria das ovelhas, quem gera é as próprias ovelhas, queridos. O cristão hoje tem mais do que nunca, ele está preparado para vencer a cultura que nós temos hoje nos nossos dias. Eu fico assim a pensar, se a geração do meu filho já padece, né, de estar lá mais no videogame, mais lá no digital, pegando as coisas, eu fico pensando nos meus netos. Como que vai ser? Às vezes eu tenho que chamar pelo celular. O almoço está pronto, você não vai não? Aí ele responde alguns minutos depois, né? Estou terminando aqui, o quê? Se você vai entrar no quarto, está lá jogando, faz parte do time, está na faculdade e tudo mais, fazendo trabalho, etc. Está concentrado. Traz para mim, pai. Eu falei assim, trago não. Levo não. Aí sai resmungando, né? Não, tem que vir cá, desliga um pouquinho ali. Queridos, essa é a realidade. Eu fico pensando então nos meus netos, como vai ser? Como vai ser hoje em dia?
Você viu que a identidade nova? Alguém tem identidade nova aqui? Novo modelo de identidade? Já viu o RG? A nova RG, a identidade, né? A gente falava RG, qual que é o seu RG? Né? M não sei o quê, 22, tal, falava, SSP, MG. Na nova identidade não tem RG. Você virou mais do que nunca um número. Aí aqueles que são apelados aí pelo Apocalipse, vai ter isso da Apocalipse, fiquei sabendo para frente sim, né? Aí vai falar realmente que é a marca da besta, né? Que não é esses números aí que corre de barra, etc. Mas aí, esses que são funcionados aí, nesses espirituais, entre aspas, falam assim, já está um novo modelo, agora viramos um código, número. A nova RG, né, identidade, não tem mais o seu RG, só o CPF. Você pode ver, pegar aí e pesquisar. Acabou o RG. Agora é CPF. Os dois formulários, tudo é CPF. Você vai colocar, comprar passagem, CPF. E assim vai indo, cada vez mais. E eu fico então pensando, essa geração para frente vai passar apertado. Porque não sabe mexer, não sabe relacionar, não sabe negociar, não sabe ver o perigo, não sabe do que é conversar. Às vezes a gente está no celular e responde. Aí eu comecei a responder assim um texto maior. Aí meu filho assim, pai, não, que textão. Eu escrevi 3 linhas. Não, pai, agora é T de não sei o quê, W não sei o quê. A meninada sabe o que é, né? Aí os adolescentes aí. É assim, tá uma carinha, pronto, barra, não sei o quê, figurinha, pontinho, já comunica, pai. Não comunica não, para mim não. O pior é que isso tem comunicado o quê? Então, dentro da igreja, a nossa comunicação do evangelho está ficando assim, água com açúcar. Porque nós não queremos mais escola dominical, nós não queremos mais estudo bíblico, não fazemos culto doméstico dentro de casa, não meditamos na palavra de Deus. E aí eu vou ficando nanico, vou diminuindo, em vez de crescer. Vou ficando fraco, raquítico. Aí quando aparece uma situação, a depressão, hoje o mal do nosso século, chamado depressão, burnout e por aí mais, porque não se apega à palavra de Deus, não tem consolo, não sabe onde achar mais. Abrir a palavra de Deus aqui, de onde que é? Aí fica caçando para lá e para cá. Nossa, o celular é muito fácil, chegar, digita tal provérbio, pum, cai no provérbio. Jonas, sabe onde está Jonas? Abacuque, aonde que é Abacuque? Nossa, tem aqui? Tem. Aonde? Porque perdeu a identidade. E o que está acontecendo é o seguinte, queridos, que o mundo tem ditado para nós o que é certo, o que é errado, o que pensar e o que não pensar. E a palavra de Deus nos chama a atenção para nós encerrarmos aqui. Os pais, juntamente com seus filhos, devem ser agente transformador da cultura. Não aceitar as coisas que estão no mundo de hoje. Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-os, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja precisa decorar esse versículo, precisa aprender esse versículo, precisa entender o que significa isso. No templo do apóstolo Paulo já estava dizendo isso no meio dos romanos, que havia a influência dos romanos, havia ali os filósofos. Hoje, mais do que nunca, a influência está maior. E o pior é que ninguém está falando, porque nós achamos que é tudo normal. É normal, não tem nada a ver, isso passa. É a onda que passa rápido na sua vida, meu irmão, mas não vai passar não. Então precisa aprofundar. A cultura deve ser levada cativa ao Senhor Jesus. O cristão não abandona, queridos, o modo de ver. Eu não abandono o celular, não tem como. Na comissão que eu trabalho, de Previdência, Saúde e Seguridade, eu sou chamado, conhecido como 24/7. Que é isso? Sou 24 ligados, horas por dia, 7, porque às vezes tem que atender. O missionário está chegando, está lá fora do país, fuso horário, 4 horas, e eu tenho que estar pronto.
Então não tem como ficar sem o celular. Mas tem gente que perdeu o celular, esqueceu o celular, morreu. Cai o mundo, volta lá. Está tudo dentro do celular. Antes estava tudo aqui, ó. Quem fazia as contas pela cabeça? Opa. As contas pela cabeça, sabia fazer. 2 mais 2 é quanto? A pessoa pensa. É 4. 5 vezes 8. 42. Não, 40. Que assim, está rindo, mas é essa a realidade. O ginásio antigo vale mais que faculdade hoje. Os jovens aqui não sabem nem o que é aquele tempo, né? Lá de primeiro a quarto ano. Foi no tempo da minha mãe. Eu ainda fiz o ginásio ainda. Então, tem gente que nem é formada, só tem quarto ano, mas sabe muito mais aquilo que é terror para os jovens, né? Aqueles triângulos, né? Aquelas coisas matemáticas, não sei o que lá mais. Pode perguntar para o seu avô que sabe se de cor salteado, te ensina. Nunca entrou na faculdade às vezes, porque ficou fragmentando o estudo. E o pior, queridos, que a cosmovisão de hoje, nesse mundo que nós vivemos, peregrinando ele, tem fragmentado o ensino e a vida cristã. Pais, acordem. É hora de caminhar, tomar postura no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar essa igreja, as nossas vidas, para caminhar na presença do Senhor, em nome de Jesus. O papel dos pais na vida espiritual, como modelo de uma sociedade caída, deve estar dentro do mandato cultural de hoje, fazendo diferença. E justamente com seus filhos, deve ser agente transformadora nesse mundo que nós vivemos mal. Até que Cristo volte, em nome de Jesus. Amém.